oportunidade, eu gostaria de deixar uma breve palavra para os irmãos no livro de 1 Coríntios, capítulo 4. Para não tomar tempo, eu vou começar a palavra. Todavia, a mim muito pouco se me dá, a partir do versículo 3, de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Versículo 4, porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Agora, pulando para o versículo 7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Agora pulando para o versículo 12, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniamos, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Pai querido, Pai amado, graças te dou por mais um dia de vida. Senhor, muito obrigado, meu Senhor Jesus, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, Pai. Muito obrigado pelo privilégio da vida, meu Senhor Jesus, pelo privilégio de verdadeiramente respirar esse ar, Pai. Meu Senhor Jesus, verdadeiramente não somos dignos de sua misericórdia, nem de sua graça que nos alcançou, Pai. Mas eis-nos aqui, meu Senhor, mais uma vez, Pai, para glorificar e exaltar o teu santo nome, meu Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa tomar nossas vidas verdadeiramente em tuas mãos, Pai. Deus, usa-me, meu Senhor Jesus, conforme a tua vontade e o teu querer, Pai. Deus, que verdadeiramente não venha ser eu falando, mas sim o seu Espírito através de mim, Pai. Deus, verdadeiramente não sou digno, não sou merecedor de nada, Pai, não sou merecedor de sua graça, nem de sua misericórdia. Mas eis-me aqui, meu Senhor Jesus, com essa oportunidade de ministrar a tua palavra para a tua igreja, Pai. Deus, entrego tudo que sou, tudo que tenho em tuas santas e poderosas mãos. É tudo, já te peço, já te agradeço, no nome do teu Filho amado. Amém. Nessa epístola de Coríntios, Paulo lhe envia essa carta para a igreja de Corinto, por ele saber, como vai falando antes, pela casa de Chloe, que estava tendo contendas entre eles. E ele vem falando a partir do versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ver julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Paulo, ele verdadeiramente, que era verdadeiramente perseguidor da igreja do Senhor, ele se tornou perseguido a partir do momento que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E nisso ele conseguiu entender verdadeiramente que o que importa verdadeiramente é aquilo que o Senhor ele pensa de nós. Aquilo que verdadeiramente o Senhor ele nos traz a consciência. O Senhor, a todo momento, desde o início da humanidade, ele nos chama para um íntimo. Ele nos chama para verdadeiramente uma intimidade. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. E Paulo ele verdadeiramente entendeu que é aquilo que o Senhor ele pensa de nós. Como vai falar no versículo adiante, o Senhor é quem nos julga. Ou seja, o que o Senhor ele pensa de cada um de nós. O que o Senhor tem pensado de ti, o que o Senhor tem pensado de mim. O que Ele pensa de cada um de nós, isso que importa. Tanto é que ele afirma, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Ou até em outra tradução, ele fala, quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós. Ou seja, ele não liga ser julgado pelos outros. Porque o que verdadeiramente importa é o Senhor, é aquilo que Ele pensa de nós. Assim como nós temos visto muitas famílias hoje em dia, tem deixado com que o julgamento dos outros atrapalhassem a comunhão, que era justamente o que também acontecia com a igreja de Corinto. E Paulo ele vem trazendo isso para que uma forma de uma solução, trazer verdadeiramente o nosso pensamento para o eterno, para o Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Ou seja, não pense naquilo que verdadeiramente as pessoas estão falando de ti, mas sim pense naquilo que o eterno, naquilo que o Senhor verdadeiramente ele tem pensado. E para isso também requer intimidade, para que você saiba verdadeiramente o que o Senhor ele tem pensado de ti, o que o Senhor tem pensado das suas ações. E ele fala, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, ou seja, ele, apesar de toda a sua busca, ele mesmo, ele diz que ele não é merecedor, ou seja, ele diz que ele não está apto para se julgar, ou seja, ele não está apto para ponderar, ou seja, verdadeiramente ele saber discernir qual atitude ele tomou correta ou não. Ele deixa isso justamente para quem? Para Deus. Ou seja, ele falando aqui, nem nós não precisamos ter esse fardo,
em nossos ombros. Esse fato de que nós verdadeiramente precisamos julgar todas as nossas decisões. Nós precisamos, como o Senhor ele fala, vinde a mim todos que estáis sobrecarregados e cansados, e fazei de mim. E o Senhor fala também sobre nós deixarmos verdadeiramente o fardo com Ele, deixarmos o jugo com Ele. Ou seja, o Senhor está falando, deixa sobre mim que se torna mais leve. E nisso Paulo foi exatamente o que ele fez. Esse peso de julgar todas as nossas ações, deixa com o Senhor, que Ele sabe verdadeiramente o que fazer, como fazer e quando fazer. E ele vem falando, porque de nada me arguia a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quando ele fala porque de nada me arguia a consciência, parece até de uma forma complicada, porém outra tradução também vai dizer, porquanto ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, ou seja, mesmo ele consciente daquilo que ele tem feito de certo, né, perante os olhos do Senhor. E aqui eu também gostaria de deixar um versículo também em Romanos 8, versículo 33, que fala, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então nesse momento eu te convido a verdadeiramente colocar-se como eleito de Deus. Nós sabemos que verdadeiramente nós não somos dignos da misericórdia dele, mas a partir do momento como a palavra diz que nós nos colocamos como eleito, ele fala, é Deus quem os justifica, então o Senhor nos justifica. É verdadeiramente muito complicado, nós vivemos em várias situações em família, muitas vezes, não só a nossa família inteira, mas sim dentro de nossas próprias casas, em que acontecem injustiças contra nós e nós queremos nos justificar. Mas aqui a palavra, como sempre o Senhor, ele procurando tirar o peso de nossas costas, ele fala, sou eu quem o justifica. Ou seja, que você, que eu, nós devemos ter verdadeiramente essa certeza de que o Senhor, ele nos justifica. E também para que nós não venhamos nos justificar, gostaria de também deixar outro versículo em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, que vai falar, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, para que você não tenha esse impulso de se justificar, porque quem verdadeiramente justifica é o Senhor, você precisa ter o domínio sobre os frutos do Espírito. Verdadeiramente o Senhor ele já derramou os frutos do Espírito dele sobre a sua vida. Mas o que falta agora é para que você ore verdadeiramente para o Senhor, para que você possa praticar esses frutos do Espírito. Bote eles em prática e permita que o Senhor seja aquele que justifique a sua vida. E mais para frente, ele vem falando, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? Ou seja, o Senhor, Paulo, ele vem trazendo essa reflexão justamente porque quantas vezes nós não vimos as pessoas verdadeiramente se orgulharem, se ensoberbecerem por talentos que ela tem, por verdadeiramente coisas que fazem elas sobressair. Mas aqui, o impressionante é que Paulo ele não fala o que te faz sobressair, ou seja, o que você tem de especial, mas ele fala quem te faz sobressair. Ou seja, ele está falando quem é o motivo, quem te deu aquilo que você tem de tão especial, aquilo que te faz diferenciar dos outros, aquilo da qual muitas das vezes você se vangloria. Tudo isso vem de Deus. Então por que se sobressair? E ele fala, se o recebeste, ou seja, não é algo que veio de você, que você produziu, mas sim algo que você verdadeiramente recebeu do Senhor. É claro, nós devemos procurar estudar, nós devemos verdadeiramente procurar fazer a nossa parte. Mas por que se vangloriar se foi algo que você recebeu? Não foi algo que verdadeiramente você desenvolveu? E isso que Paulo ele vem chamando a atenção. Ou seja, ele está falando para que nós devemos ter esse cuidado de saber que não foi algo que nós desenvolvemos, algo que veio, que nós produzimos. Porque a partir do momento que é algo que nós desenvolvemos, nós produzimos, nós temos que aquilo foi totalmente esforço nosso, aquilo é nosso. E verdadeiramente ele fala que não. Aquilo verdadeiramente veio do Senhor. Foi aquilo que o Senhor deu para que você sobressaísse. Verdadeiramente um talento. E continuando, vem falando no versículo 12. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bem dizemos.
Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados no estilo mundo, escolha de todos. Paulo vem falando isso justamente devido aos apóstolos. A palavra fala que Jesus disse para os apóstolos: vá a Jerusalém para que sejais revestidos de todo o poder. E logo após vem a descida do Espírito Santo. E nisso começa a caminhada deles verdadeiramente com o Senhor. E nisso eles se tornam representantes do Evangelho nessa terra. Por onde quer que eles andassem, eles estavam levando o Evangelho do Senhor. E nisso requer muita responsabilidade. E nisso, com o passar do tempo, nós chegamos ao presente, em que nós somos representantes do Evangelho. Que o Senhor, a partir do momento que nós confessamos que Ele verdadeiramente é o Senhor dos Senhores, nós nos tornamos representantes do Evangelho, assim como eles. E precisamos estar preparados para que, da mesma forma que Ele diz, nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Ou seja, quantas vezes em vários meios, no trabalho, em nossa família, nós somos injuriados. E aqui ele vem falando isso para que verdadeiramente nos encorajar. Olha, o que Paulo quer verdadeiramente dizer, nós passamos por essa situação da mesma forma que vocês, mas incentivo vocês a ver essa situação dessa forma, tomar essa atitude. Quando for injuriado, bendiga. Quando perseguido, suporte a perseguição. Quando caluniado, procure conciliação, ou seja, sempre trazendo a atitude verdadeiramente sendo conosco. Nós que verdadeiramente procuramos exercer os frutos do Espírito, que já foi lido aqui por mim, ou seja, ele vem trazendo essa responsabilidade para nós como servos do Senhor, que nós devemos verdadeiramente agarrar essa oportunidade, que nós devemos verdadeiramente colocar em prática o que Paulo ele vem falando. E da mesma forma também eu fiquei pensando muito sobre por que Paulo ele trouxe essa palavra, por que Paulo fala isso no capítulo 4 para a igreja de Corinto. E isso o Senhor me ajudou a entender que a igreja de Corinto ela tinha tomado partidos, ou seja, vai falando em 1 Coríntios no versículo 12. No capítulo 1, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Ou seja, eles tomaram partidos, e nisso criou contendas dentro da igreja de Corinto. A palavra do Senhor fala que uma igreja dividida ela não subsiste. Então a igreja de Corinto ela estava sendo sitiada por essas contendas. E mais para frente, no capítulo 3, ele vai falando sobre essas contendas elas terem gerado uma falta de espiritualidade. A partir do capítulo 3 ele vai falando sobre isso. Ou seja, no primeiro momento era só uma divisão entre verdadeiramente aqueles que faziam parte da igreja de Corinto, mas que futuramente ele vem falando que ele não poderia falar mais como para pessoas espirituais. Ele diz que ele teria que falar para pessoas carnais, porque aquela contenda se tornou tão densa que afetou a espiritualidade deles, e ele teria que falar como para pessoas carnais. Ou seja, ele não poderia falar, como ele diz, sobre um alimento sólido, como a carne, mas sim como leite, ao leite que se dá aos bebês. E nisso, voltando novamente, vai falando, muito se me dá de ser julgado por vós. Então ele traz essa palavra justamente para a igreja de Corinto, para que ela não deixe verdadeiramente, porque o que aconteceu? Aquelas divisões entre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, fez com que cada um julgasse as atitudes do outro. Ou seja, aquele que era de Apolo julgava aquele que era de Cefas, aquele que era de Cefas julgava aquele que era de Paulo. E nessa divisão, isso criou uma contenda dentro da igreja de Corinto. Então, por isso que Paulo escreve essa carta, para que verdadeiramente nós devemos atentar, como ele vem falando aqui para a igreja de Corinto, nós devemos atentar que aquele que deve nos julgar, aquele que nós devemos ter como base, é verdadeiramente o Senhor dos Exércitos, o único que é digno e merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Que nós devemos verdadeiramente guardar essa palavra em nossos corações. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por mais dia de vida.
Tu és verdadeiramente o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que verdadeiramente foi de encontro aos nossos corações, meu Senhor Jesus. Pai, graças te dou por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes, meu Senhor Jesus. Verdadeiramente essa palavra possa incendiar para o coração daqueles que estiverem ouvindo em suas casas, meu Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que Tu és e por tudo que Tu fazes. É tudo que te peço e já te agradeço. Amém. Eu te desejo uma boa noite e tudo de bom.